Oi, oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quem Pode com Elas. Neste episódio, vamos falar sobre empreendedorismo feminino. E a minha convidada é super especial, uma pessoa que tem é altamente qualificada para falar sobre o assunto, trabalha com diversas mulheres, diversos projetos, inclusive sociais. Eu tenho o prazer de estar aqui com a Daniela Estevam. Muito obrigada pela sua presença, por você ter topado de cara estar aqui comigo. Obrigada mais uma vez, Dani. Eu que agradeço, Elaine, e eu costumo brincar, né? Convite, indicação da Cris não é um convite, é uma convocação. Exatamente, a gente teve a professora Cris Castro abrindo o nosso podcast, então assim, quem não assistiu, assista o primeiro episódio, porque ó, tá magnífico, vale a pena. Então, Dani, eu sempre começo perguntando, quem é Dani Estevam? Meu Deus, é engraçado, né? Porque assim, é uma pergunta que sempre fazem pra gente, e às vezes eu ainda fico me perguntando, gente, quem sou eu hoje? É hoje, né? Porque a gente vai mudando ainda bem, né, Dani? Mas assim, eu me apresento muito e gosto de resumir, né? A primeira coisa que eu falo a Dani Esteva é mineira, embora eu já tenha 22 anos morando em Brasília, mas eu sou mineira. E como uma pessoa que vem de recursos humanos, mentora, preparadora de pessoas, a questão do pitch, do networking, eu falo assim, gente, tudo que a pessoa diz sobre ela é porque significa e é relevante, é importante no contexto dela. Então, para mim, de onde eu venho são as minhas raízes. Então, eu sou mineira. Tenho 44 anos. Eu costumo brincar nesse universo de empreendedorismo, né? Quem já me ouviu por aí, já ouviu essa história, já tá piada batida. Mas eu brinco que, né, que eu tenho uma. Eu falava que eu tinha uma MEI e uma startup, tá? Que é o Pablo e a Helena. Então, o Pablo tem 18 anos, só que agora o Pablo acabou de mudar de categoria, ele é uma pequena empresa, ele entrou na universidade, ele está na Uh! UNB. Eu Vi ficava seu falando para você, essa, post. essa empresa aí, essa MEI aí, ela tá evoluindo. E a Helena é minha startup, tem 4 aninhos. É assim, um sonho de criança. Assim, eu falei, gente, veio super inesperado, mas eu, como startup, eu falo, né? Já pivotei várias vezes, não tenho certeza se eu tenho competência para ser CEO dessa empresa, porque ela está me dando muito trabalho. Eu sempre sonhei ter uma filha empoderada, mas ela está empoderada demais. Aos 4 anos E assim, como uma pessoa, né, boa mineira, que gosta muito dos causos, de conhecer as pessoas, vim de uma família que a minha mãe sempre gostou muito de gente, a gente sempre teve muita gente na minha casa, de todos os perfis possíveis. Então, eu adoro, sabe? Eu venho nessa transformação, numa transição de carreira, então eu falo que sou agente de transformação, onde eu puder estar e movimentar e gerar algum tipo de impacto positivo, eu quero gerar algum movimento, né, na vida das pessoas, nos processos de onde eu estiver trabalhando. Falo que eu sou pitaqueira de plantão, as pessoas nem me perguntam, nem me pediram nada e eu tô lá dando, dando opinião na vida alheia. é E muito curiosa bom. de carteirinha, que é o que me alimenta, assim. Então, eu gosto de aprender, eu gosto de conhecer coisas novas, eu gosto de estar em novos ambientes. E aí eu venho, já sou egressa por 2 vezes do serviço público, e quando eu comecei a trabalhar e estudar mais sobre mulheres, sobre empreendedorismo, conheci o setor 2,5, que eu falo que foi um lugar que o setor 2,5, essa atuação com comunidades, foi onde eu encontrei lugar de florescer, sabe? Foi onde eu me achei. E eu falo, e aí eu uso essa minha paixão mesmo pelas pessoas, pelos processos, pelo movimento, para gerar impacto através da transformação e da conexão. Então, é isso que a Cris também faz brilhantemente, né? E eu valorizo muito essas conexões, adoro conectar gente, adoro conectar projeto, adoro ver as coisas tomando uma escala e uma proporção maior, né, através dessas conexões. E aí, em termos de trabalho, de formação, eu sou formada em administração, tenho um MBA em gestão de pessoas, já fui servidora pública do executivo em prefeitura, em presidência, e em órgãos votados mais, né, para políticas públicas, áreas finalísticas de políticas públicas. Atualmente eu estou
com uma coluna na Rádio Nova Brasil, que é Tecnologia e Futuro, no programa Mesa para Dois, com a Bárbara Lins, que foi outro convite, que foi quase uma convocação. Na hora que ela falou assim, oi, Dani, Bárbara Lins, ela começou, eu queria te convidar, depois daí para frente eu nem sei mais o que ela falou, só falei sim. E pronto. E já fiz muitas coisas aqui em Brasília, em ecossistemas, né, hackeando, eu brinco que eu vim hackeando, entendendo esse nosso ecossistema, esse quadradinho que eu me apaixonei, me encantei. Atualmente também eu sou diretora no Conselho de Inovação da CDF, então eu não tenho nenhuma formação, nem trajetória diretamente na tecnologia, mas eu sou uma outsider apaixonada e com essa missão que eu acho que é de democratizar e de dar acesso e mostrar e desmistificar, né, alguns espaços. Se eu estou falando que tecnologia é um espaço de poder, então a gente tem que estar lá e tem que levar mais gente. É isso aí, Dani. Nossa, você falando aqui, eu pensando, que bom que nos conectamos, né? Que a Cris fez essa conexão e que a gente está aqui conectando você a tanta gente que vai nos ouvir aqui, que está nos assistindo. E aí, pensando em tudo isso, né? Poxa, você trouxe uma trajetória assim, incrível. Eu já fiquei pensando aqui em muita coisa para te perguntar, inclusive sobre transição de carreira, porque muita gente me pergunta, inclusive, no meu Instagram. Como que eu faço para fazer transição de carreira? Como, né? Mas vamos segurar aí e vamos falar sobre justamente essas conexões, né? Então, você, por meio dessas conexões, você vem trabalhando o empreender, e especialmente o empreender feminino, né? E a gente sabe que para esse ser uma empreendedora que seja de fato, socialmente, que ela seja social, que ela esteja junto da sociedade que ela vive, né? Que ela possa não somente trazer para ela, que a gente fala muito, né, do sustentável, né, de devolver para a sociedade e fazer tudo isso acontecer em comunidade. Você falando, eu já vou. Você trouxe, por exemplo, que você falou de prefeitura, você estava me contando nos bastidores que trabalhou no programa Saúde da Família, gente, tá vendo? Conecta, assim, e vem aqui para o SUS, sabe? E a gente, né, vai descobrindo conexões até maiores. Então, me conta como tudo isso começou, e como é esse trabalho de levar o empreendedorismo para mulheres? Então, de novo, né, quando eu vim para Brasília, primeira vez que eu larguei o concurso, faltava um mês para eu adquirir aquela estabilidade que você pode pegar a licença sem vencimento, né? E eu falei assim, não, não vou, o pessoal do RH não queria me desligar, eu falei, Dani, só falta um mês. Eu falei, gente, ou eu vou agora ou eu não vou. Mas só falta um mês e se der errado, e aí 22 anos, você acha que alguma coisa vai dar errado na sua vida? Lógico que não. Aí eu falei assim, gente, eu vou, se der errado eu começo de novo e tá tudo bem. Nunca imaginaria eu que depois dos quase 40 lá, eu faria isso de novo, né? Achando que tá podendo começar a vida toda hora assim. Mas a minha mãe, embora ela tenha ficado boa parte do tempo em casa, a gente tinha um negócio familiar que era uma fábrica de embutidos, né, que produzia artesanalmente linguiça, defumado, essas coisas. Meus pais também, quando eu era muito pequena, tiveram um restaurante numa cidade vizinha à nossa cidade. Então, de certa forma, eu vivia um pouco disso. A minha irmã, ela começou a carreira dela dando aulas, mas as coisas foram acontecendo e fazendo um mestrado fora. Daqui a pouco, ela estava lá como sócia numa escola privada no meu município. Então, em casa eu já tive muita inspiração. Minha tia já, apesar, né, hoje minha mãe tem 91, minha tia tem 93. Minha tia trabalhava fora. Então, tinha um pouquinho disso. Eu sempre fui aquela pessoa criativa que gostava de fazer minhas coisas. Então, o que eu não tive acesso, a gente bolava, né? Porque eu venho de Uhum. uma infância, eu não vou dizer que é pobre, mas um pouco mais restrita. Então, eu não tinha todos os brinquedos. Então, eu fabricava as minhas coisas. Eu brincava muito no quintal. Eu fazia as coisas acontecerem, né? Fazia a casinha da boneca, fazia o meu próprio carrinho de rolimã. Então, assim, eu acho que isso tudo vai construindo, né, as suas competências, as suas habilidades. Exato. Então, e sempre fui muito incentivada para isso. Então, meus cadernos sempre tinham as capas diferentes. Eu sempre dava cartãozinho de aniversário, eu sempre fazia. Então, eu tinha essa coisa de fazer.
Depois, quando eu vim para Brasília, trabalhei em algumas empresas antes de ser concursada de novo e vinha aquelas coisas. Estava estudando para concurso, aí ficava aquela coisa, sempre querendo voltar para o mercado. E aí eu tive vários, né, pequenos negócios assim. Então eu tive uma empresa de cesta de café da manhã, só que eu sempre gostava da coisa exclusiva e diferente. Então eram cestas específicas, exclusivas, diferenciadas, não eram coisas industrializadas. Eu acordava às 6 horas da manhã ou antes para estar na boulangerie para pegar aquele melhor pão, fresquinho. Uhum. Então eu tinha também já essa coisa, uma coisa de uma excelência, de um atendimento, de um cuidado. Eu acho que isso tudo a gente vai falando e pincelando competências empreendedoras. Depois eu trabalhei com artesanato. Então eu fazia. Aí teve uma época que estava lá, quando vem os perrengues, como é que os perrengues também, né? Que no Brasil tem muito disso, o perfil do empreendedor, principalmente da mulher empreendedora, não é pela oportunidade, é necessidade. Exato. Então estava lá meio contando moedinha, aniversário dos coleguinhas do meu filho, eu fazia o presente. E depois acabava que era um presente que todo mundo gostava e queria, porque era diferenciado, era exclusivo, sabe? Tinha uma coisinha a mais. Então, eu sempre tive um pouco disso na minha vida, mas acabei como a lógica de Brasília, né? Fui entrando no efeito manada para o concurso público. E aí entrei na Infraero, fiquei um tempo na área de gestão de pessoas, que era a minha formação. Como eu tinha trabalhado na saúde no município, depois trabalhei na CACI aqui há alguns anos, acabou que eu fui para uma área de benefícios dentro da Infraero, mas depois já estava trabalhando com competências, depois já fui cedida para a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, e aí foi quando a coisa começou a bater mais forte, porque o programa, o Disque 180, é uma das bandeiras mais importantes quando a gente fala, né, da questão de gênero, da questão de violência contra a mulher, e é importante, é necessário que se fale sobre isso, mas me incomodava, sabe? Porque assim, eu vivi situações, né, de abuso, de violência, e a gente sabe que existe uma lacuna muito grande entre a violência que acontece e você estar apto e conseguir fazer uma denúncia, e Uhum. seja principalmente fortalecida ou financeiramente ou emocionalmente, ou os dois. Então eu falei assim, tem que ter alguma coisa aqui. A SPM já tinha os programas, já tinha a Secretaria de Autonomia Econômica, mas eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, podia ter uma associação de mulheres empreendedoras. Aí eu descobri que já existia a AME, estava parada. Foi onde eu comecei, lá em 2014, que eu falo hackear. Comecei a procurar a ONG, o que existia, para ver onde é que eu me encaixo, que eu posso fazer alguma coisa diferente. E aí foi quando eu descobri a Rede Mulher Empreendedora. Comecei a seguir, comecei a fazer um monte de coisa. Conversava muito com uma secretária que tinha na SPM na época. E quando ela foi embora, passou um tempo depois, ela falou assim: Dani, me pedindo uma indicação, eu não consigo imaginar outra pessoa que não você em Brasília para estar fazendo isso. Aí foi quando eu fiz um processo para ser embaixadora em Brasília da Rede Mulher Que Empreendedora. legal. Só traduz pra gente, porque tem muita gente nos estuda a gente aqui em Brasília, sabe, a gente costuma falar tudo em sigla. Então, o que é SPM? A Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que hoje é o atual Ministério das Mulheres, né? Então, porque a gente teve uma mudança de estrutura lá atrás, entre 2014 até 2018, tiveram várias mudanças. Teve uma época, era um ministério, uma secretaria com status de ministério, que era vinculada à presidência, depois teve uma época que foi vinculada ao Ministério da Justiça, depois virou um grande ministériozão, várias coisas acontecendo no que hoje é o Ministério das Mulheres. É só pra gente, né, porque o pessoal vai ouvindo: "O que que era SPM? De onde a gente está falando?". Então, já era um lugar que você via, né, essas políticas acontecendo e pensando: "Poxa, eu posso fazer mais", porque você trouxe uma coisa interessante que, muita gente não sabe, né, assim, quem não vive essa situação de violência, que muitas mulheres não fazem a denúncia porque elas dependem financeiramente dos agressores, né. E elas se veem na situação de: "Eu saio daqui, para onde eu vou e como eu vou alimentar os meus filhos?", né, isso que você começou a pensar: "E aí, como é que eu faço então?", e você chegou à embaixadora da rede. Isso, só um parênteses aqui, tá? As situações que eu vivi nesse sentido foram bem lá atrás, tá? Não tem nada a ver Uhum. com nem com o meu atual relacionamento, nem com o meu casamento anterior, só para ficar claro, que É, senão é. depois essas coisas quando vão para a mídia assim vira outra Aham. coisa, né? É. Então assim, foram coisas bem antigas, mas que a gente vai fazendo essa Sim. correlação, né? A gente vai amadurecendo e vai Uhum. entendendo por que que lá atrás eu não fiz nada quando eu era criança, por que que lá atrás eu não fiz nada enquanto eu era adolescente, né? Então, Uhum. é mais ou menos nesse sentido. Eh, e aí
Você chegou a embaixadora. Cheguei embaixadora. E aí foi assim, foi um mundo. Que aí a potência da Ana Fontes, o projeto, tudo que a gente vai conhecendo, o que a gente vai fazendo. Um dos eventos que eu organizei aqui em Brasília foi um evento para 200 mulheres sobre empreendedorismo. E é muito interessante, né? A gente rala pra caramba para fazer as coisas, mas cada entrega, ela parece que abastece a gente, né? Quando a gente está existem várias formas, abordagens, terapias para você descobrir o seu propósito, né? Metodologias. Mas uma das coisas para mim é inegável é que você sente. Você está exausta, mas quando você está no seu rumo ali, no seu propósito, né? Você, assim, isso te abastece. Então, para mim, foi um momento de muito aprendizado. A gente depois veio o programa Ela Pode, então fez uma formação de multiplicadoras, que foram essas pessoas que foram fazendo as palestras, né, e multiplicando e fazendo a formação, e logo em seguida veio a pandemia. Então, aí tiveram algumas mudanças de rumo e de estrutura, mas esse programa, por exemplo, Era Pode, foi um programa fantástico que ainda existe, que é um programa da Rede Mulher Empreendedora, financiado, né, com os grant, que eles falam que é um subsídio, né, da Google, e ele capacita muitas mulheres. Então a gente tava eu com o barrigão lá de Helena, e hoje eu fico querendo que ela seja uma monja budista. Não vai acontecer. Eu grávida da pessoa, indo para Planaltina, rodando 60 quilômetros, voltando 11 horas da noite com o barrigão, depois de 4 horas em pé, palestrando para umas 40 mulheres. E voltando com o barrigão dirigindo ainda, porque eu não gosto que ninguém dirige para mim. Mas meu marido estava comigo, estava sozinha, não. Então, assim, fui fazendo essas ações, sabe? Seja pela Rede Mulher Empreendedora, seja apoiando a comunidade que eu faço parte até hoje, que são as Paileires. Também fiz parte em vários momentos em comitês distintos do Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu comecei a entender, conhecer os coletivos e os grupos que existiam em Brasília. E é muito interessante uma coisa que me chama a atenção, que no início eu queria participar de tudo. E aí eu falei, gente, para que tanto grupo? Vamos fazer um grupão só com todo mundo, né? Lógico, eu queria facilitar a minha vida e a minha Aham. logística. Só que à medida que as coisas foram acontecendo, que eu fui amadurecendo e entendendo a importância de cada temática, de cada grupo, de cada coisa, eu falei assim, nossa, a gente precisa de muito mais. Porque é isso, né? Você se conecta com um tipo específico, como a chamada, você se conecta com um perfil de pessoas que estão circulando ali, você se conecta com aquele objetivo daquela causa, né? Sei lá, mulheres na política, mulheres empreendedoras, mulheres advogadas dentro de um mapeamento, um recorte específico. Então, cada uma dessas áreas são muito importantes. Hoje eu valorizo muito e cada vez que eu vejo surgindo um coletivo novo, eu acho o máximo. E é tão bom a gente ver, né, isso crescendo, né, porque aquele movimento inicial, as outras vão vendo e vão chegando, né, vão se agregando porque sentem essa força. Você falando aqui, eu fui me emocionando. Todo podcast aqui, gente, eu tô chorando, tá? Todo episódio. Bom, eu já sou piada na família, porque eu me emociono mesmo, mas o tempo inteiro. Mas eu acho que é isso mesmo, da gente ver. Esse podcast mesmo tem isso, porque eu venho de uma cultura machista, né? Então, assim, eu fui rompendo barreiras, e não é fácil romper barreiras, não é fácil quebrar padrões. E aí cheguei na maturidade, né? A gente faz 40 e pensa assim: qual é o meu propósito? Embora sempre foi trabalhar a saúde pública, o que mais eu posso fazer pela sociedade? E esse podcast tem muito disso, assim, para trazer mulheres como você e mostrar: olha, a gente pode se juntar, se reunir, não se sinta sozinha. Né? Existe essa possibilidade da gente fazer as várias comunidades com aquela que você mais se identifica, mas estar juntas. Às vezes alguém está nos ouvindo no município pequenininho e fala, gente, como que eu vou começar isso? Mas, poxa, começa com a vizinha, com a amiga que está ali, né? E vai seguindo, uma vai ajudando a outra, dando ideia. Eu vi um curso tal de empreendedorismo gratuito, como que a gente pode fazer? Vamos assistir juntas para uma dar força para a outra? E assim vai, né? E aí, pensando nisso, assim, a gente fala dessa conexão do empreendedorismo em si, e essa conexão ela precisa ser feita com pessoas reais, né? E você trouxe na sua fala inicial que, embora outsider, né, a pessoa que está de fora da TI, que não foi formada na TI,
mas que você tem trabalhado tecnologia da informação, aí falando de novo em sigla, como que você vem utilizando, assim, fazendo essa conexão para a inovação, utilizando, a tecnologia? Primeira coisa, eh, é entender, a gente começar a ampliar, porque eu gosto de ampliar a nossa percepção sobre o que seja tecnologia, para além da tecnologia da informação, que é uma área específica. Porque quando a gente fala, né, tecnologia, em algum momento o papel foi uma nova tecnologia, o Verdade. lápis, né, a própria escrita, um novo processo de se fazer as coisas, tudo isso e eu falo na rádio, eu falo muito isso, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar, e enquanto estamos dormindo, tudo à nossa volta, né, é um processo, é uma produção, o que a gente esse microfone, a caneca, a forma de produzir um alimento, os novos alimentos, a indústria. Então, não tem como, é igual política, não tem como a gente fugir e achar que a gente não sabe, não entende, que aquilo não é pra gente. A gente precisa dominar cada vez mais o conhecimento, né? Porque eu costumo dizer que a informação é poder e o conhecimento liberta. Eu sou da É mesma um caminho sem linha. volta, às vezes a gente prefere a ignorância, mas é isso. Vamos, né? Faz parte da vida adulta e tá tudo bem. Mas eu tenho usado exatamente nesse sentido de posicionamento, no sentido de conectividade, no sentido de acessibilidade, de quanto mais eu puder mostrar para as pessoas que é possível. Nesse sentido de, embora é uma palavra, né, que à medida que a gente vai usando, vamos perdendo um pouquinho os sentidos, mas no sentido de empoderamento mesmo, né, a partir do momento que as pessoas vão tomando posse, porque você vai se libertando, você vai aprendendo as coisas, você vai criando a sua autonomia. E a autonomia não é só no sentido financeiro, a autonomia no sentido emocional, a autonomia no sentido de dignidade, de fazer, de dar conta. Hoje de manhã a gente fez a comunidade das Paileiras fez uma oficina tá tendo a semana de inovação, a segunda semana de inovação da Escola de Governo. Gente, é muito gostoso você ver uma pessoa assim que achava que o negócio era um bicho de 7 cabeças, depois, de repente consegue fazer um movimento, fazer um códigozinho, pegar uma placa, entender aquilo ali, já ter uma certa familiaridade com aquilo e comemorar que conseguiu, sabe, fazer alguma coisa. Isso é muito gratificante, a gente não tem noção do quanto isso alimenta a gente para um próximo passo, sabe? Vai, acho que eu dou conta. É possível, né, que tornam as coisas possíveis. Então, a tecnologia, ela tem esse lugar. E eu gosto muito de trazer esse olhar para a tecnologia também como algo que é meio, não é fim. Exato. Ainda o É. mais importante de tudo são as pessoas, porque, vem se instalando, né, parece que funciona tudo muito na lógica do poder, de se instalar o pânico. Ah, vai roubar os empregos, vão acabar os trabalhos, tarará. Primeiro que desde quando a humanidade vem existindo, as coisas vão mudando e são cíclicas e se transformando. Alguns se vão, novos vão surgindo. E aí é onde entra a questão da política, da consciência, da ética, né, do entendimento da gente trazer legislação, da gente trazer limitação, sim, né? Porque se eu tenho algo que vai gerar uma transformação, que ela vai ser um dano para a sociedade, como é que eu controlo aquilo e que faço que aquilo O reduza esse, gerenciamento de risco, né? Como né. é que eu reduzo esse É. risco e volto o olhar para as pessoas? Mas lembrando que a tecnologia ela está aí para tirar da gente funções que não seriam funções que a gente deveria estar fazendo, né, enquanto seres humanos, para economizar tempo para que a gente possa agir, se conectar, né, estar aqui, conhecer pessoas, pensar, filosofar, Passar mais tempo com a né, família. e levar o tempo, porque as coisas têm um tempo de acontecer. E com essa aceleração do conhecimento, da informação, de tudo muito exponencial, a gente está querendo ir no mesmo ritmo, mas a nossa máquina aqui, ela tem um tempo diferente. Exato. E você trazendo essa, né, do conhecimento, eu também sou da mesma, e até porque eu aprendi isso, né, que a única coisa que ninguém lhe tira é o conhecimento, né. E com ele você vai transformando aquela situação. Pode passar um perrengue, mas se eu tenho conhecimento, eu consigo avançar passo
a passo, mas consigo avançar. E aí você trouxe outra palavra do empoderamento, e é isso, conhecimento é poder, né? É isso, é um poder que liberta. E aí você trouxe outra coisa que eu queria colocar aqui para quem está nos ouvindo, porque às vezes parece coisa assim, né, muito de autoajuda, que também é outra coisa muito importante, mas que ficou banalizado, né? Enfim, as pessoas acham que não vale a pena, mas é o autoconhecimento. Esse sim, olha, eu falo que eu só estou aqui e nós só estamos aqui neste podcast. Ah, pronto, já está chorando de novo, mas porque eu fiz um trabalho de autoconhecimento, de olhar e falar o que é que me move e o que para eu saber, que aí nós vamos entrar num assunto, para eu saber que o que eu não quero para mim, o que eu quero, mas também o que eu não quero, o que vai me mover e para onde eu estou indo e eu não tô nem aí para opinião alheia. Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser, não assista, né? Mas eu quero fazer. E isso, tem muita relação com uma chamada de síndrome, embora não esteja em nenhum CID que a gente chama, que é a Cadastro Internacional de Doenças, mas é chamado de síndrome do impostor, da impostora. É que é quando você não acredita em si. Quantas vezes eu recebi elogios e falava: "Não, mas não é isso tudo". Quantas vezes eu entreguei um trabalho massa e falei assim: "Tá faltando isso, isso, isso e isso". Você é aplaudido de pé e fala: "Não, gente, mas eu errei tal palavra". Eu voltava de palestras pensando à noite que eu falei uma palavra errada. E eu consertei na hora. E se também não tivesse consertado, quem não erra ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, convivendo com tantas mulheres, como você enxerga esse tipo de coisa, né? Como o autoconhecimento pode fazer falta e a síndrome da impostora tomar lugar, se isso atrapalha e se você pensa em causas. Eu fiz muita terapia para entender as causas, para justamente deixar as causas lá atrás, né? Que são muita crítica na infância, né? De ter que ser uma boa menina, me comportar direitinho. E isso eu fui vendo que, né, que eu não podia sair do meu quadrado, ou do quadrado que me colocaram, né? Para que eu não para que eu ficasse ali como se fosse uma boa menina mesmo, né? E aí isso vai nos limitando, vai nos colocando nesse quadro, para a gente sair dele é um parto, né? A fórceps. Então me conta assim, como, né, se você vive isso, se você vê isso nas mulheres e o quanto isso atrapalha ou se atrapalha? De novo, a gente falando do conhecimento, né? E eu tudo que eu vou começar hoje em dia, eu posso fazer mentoria, estou fazendo mentoria de negócio. Vou ajudar a pessoa a fazer um pitch. Primeira recomendação minha. Você já faz terapia? Já fez terapia? Faz algum processo, seja psicanálise, enfim, seja meditação, yoga, mindfulness, qualquer coisa que você se volte para esse lugar de reflexão. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental e eu descobri tempos desses para trás que eu estava mexendo numas agendas, coisa de criança, de diário, eu fazia diário. E eu com 9 anos eu falei: "Gente, eu já era terapeutizada, eu não sabia". Porque eu ficava tinha aquelas coisas, né: "Querido diário, hoje eu encontrei fulaninho no corredor, ele pegou na minha". Aí eu comecei a escrever, e eu me senti assim, eu transpirei, eu bati e a gente faz muito isso depois na terapia, né. Como é que você se Uhum. sentiu? Como é que seu corpo reagiu? Que é uma forma de se descobrir. Eu falei: "Gente, eu já fazia terapia e nem sabia". Então, assim, eu acho que é fundamental esse autoconhecimento, seja como você consiga fazer, faça de alguma forma, comece de alguma forma. E a partir disso, você vai eu o fenômeno, né, do impostor, da impostora, ele tá sempre ali, é igual o medo, ele vai estar ali. E aí você vai buscando ferramentas para, apesar de, ultrapassar essas barreiras. Porque até hoje mesmo, na hora que eu entrei aqui, quando você conversou comigo, professora da UNB, não sei o que, eu falei assim: "Gente, o que que esse povo quer comigo? O que que eu tenho para acrescentar para alguém nessa vida?". Mas eu já aprendi que, tipo, eu já não, eu ouço, beleza, obrigado pela informação e seguimos. Quando eu fui convidada para ser coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance, e aí uma das
das coisas que a editora trouxe, né, para me convencer de participar. Ela, não, que o livro vai ser prefaciado pela Janete Vaz. Eu falei, o que que eu tô fazendo no livro com a Janete? Janete Vaz, gente, Sebe, olha o que que é essa mulher, o que que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver. Depois vendo o livro, vendo a curadoria que foi feita, como que cada história é importante, que é a mesma coisa dos grupos. Eu preciso ter perfis e estruturas e histórias diferentes, porque eu tenho pessoas diferentes que precisam se conectar e ver que é possível. Então ela vai existir, mas a gente vai aprendendo esses mecanismos de como ouvir essas vozezinhas que vêm, entender de onde vem. Então, no meu caso, tem vários processos ali, e aí também tem isso, né? Tem as limitações e o que coloca a gente nesse lugar dentro das nossas próprias trajetórias, mas também vem do sistema de uma estrutura Exato. muito, né, uma Uhum. estrutura patriarcal, de uma estrutura machista. Então, quando a gente traz números para o mercado, então a não representatividade, não ver outras mulheres em cargos de liderança, a forma de trabalhar sendo muito diferente, então é como se você fosse uma coisa estranha, né? Isso não é para mim, esse lugar não é meu. Ô, Dani, desculpa te interromper, mas você falou uma coisa que eu descobri no fim do ano passado e que eu não sabia, não sei se todo mundo sabe, é que os juros para empréstimos para mulheres são maiores do que para homens. Então, as São. mulheres empreendedoras até nisso têm essa dificuldade. É isso, né? Quando a gente fala também dos números para investimento, para investidores, é tudo financiamento, é tudo diferente. E olha que sei lá, destoante, é muito antagônico, porque ao mesmo tempo que as mulheres, quando a gente vai ver os dados de pesquisas, a própria Rede Mulher Empreendedora tem muita pesquisa nesse sentido, você vê ali que as mulheres, elas reinvestem mais, os negócios são mais lucrativos, o impacto gerado é maior porque elas empregam mais outras mulheres. Em termos de risco, os negócios têm menos risco, e ainda assim, então, não dá para dizer que não existe um viés, né? Claro. Tem Uhum. um viés, sim. E é por isso que a gente precisa, quando a gente fala como é que é a forma de se fazer isso, através da legislação, através, né, da regulação desse mercado, dessa forma de se fazer. Porque eu preciso potencializar, porque eu falo muito também, né, a questão da inovação, da tecnologia, a diversidade. Não existe inovação sem diversidade. Senão eu vou estar fazendo mais do mesmo. É a mesma lente, é o mesmo, né, eu estou olhando pelo mesmo buraquinho, eu só vejo um pedaço. Se eu trago os outros olhares, as outras perspectivas, as outras narrativas, as outras histórias, aí a coisa fica muito mais rica e a gente cresce enquanto nação. Então a gente vai ver que quando tem mais mulheres em cargos de liderança, eu tenho mais lucratividade, o número de vendas aumenta dependendo do setor que eu estou falando. Então, eu tenho dados, né? Eu consigo mostrar aquilo de uma forma racional, para além de qualquer. Sim. E entender também que até hoje as pessoas não entenderam que quando a gente está falando sobre equidade de gênero, sobre espaços de poder e liderança, sobre a estrutura que é como ela é feita, né? Nós estamos falando sobre igualdade de direitos. Não somos iguais. Não Uhum. somos iguais. Não é que homens e mulheres são iguais, porque às vezes as pessoas trazem esse deboche, né? Ai, mas não queria ser igual? Ai, mas não é É, sobre é. isso que a gente está falando. Não somos iguais nem enquanto mulheres. Enquanto mulheres, ainda assim, somos muito distintas, né? Por isso que eu gosto de trazer tudo no plural: maternidades, mulheridades, né? Feminismos. É plural, é muito diferente. Eu não vou representar todas as mulheres nunca, jamais na minha vida, mesmo se eu estiver falando de recortes que me atravessam. 40 mais, uma mulher negra, mesmo se eu estiver falando de mulheres que são mães. Ainda assim, eu não vou representar todas essas mulheres. Por isso que é plural e por isso que a gente precisa entender de uma vez por todas que quando a gente está falando de equidade de gênero, né, de feminismo, é por oportunidades, direitos e acessos. É sobre isso, nada mais. É. Ninguém quer ter mais poder do que o outro, não é uma disputa de poder, é uma questão de ocupação de espaço. Falamos disso aqui no episódio com a deputada Flávia Moraes, sobre mulheres na política e tudo mais, e falando dessa representatividade. A maioria da população é de mulheres, né? E como que a gente pode fazer essa equidade, né? Tendo um trabalho mesmo de inclusão dessas mulheres e
de fato, também não adianta só ter mulheres brancas cis, né, isso é outra coisa, assim, a gente vai ultrapassando os homens, né, como diz a professora Cris, homens de terno, né, atrás da mesa, brancos e atrás da mesa, e a gente também não adianta ter só mulheres brancas, cis, nos poderes, nas decisões. Nós temos que ter inclusão, diversidade, tudo isso que você está trazendo, né. Eu costumo dizer que é representatividade com proporcionalidade. Exato. Se eu tenho lá o IBGE que fala que a população brasileira são 52% de, não sei se é esse dado não, tá, gente? É. Só um exemplo aqui. Mas tá, Mas é o de 22, 52% de mulheres, 56% de pessoas negras, X% de pessoas com deficiência, X% do público LGBTQIA+. Então, assim, essa representatividade do IBGE deveria ser a representatividade que a gente vê em todos os espaços. Quando eu estou andando no shopping, quando eu estou vendo uma discussão no Congresso, quando eu estou olhando uma novela na televisão, se eu vejo um filme, se eu estou na escola, se eu estou num curso. Então, quando a gente chama do teste do pescoço, os dados do IBGE eles deveriam estar de forma representativa proporcional, assim como na nossa população. Então, é por isso que a gente também vem falando disso. E eu achei engraçado que eu fugi completamente da síndrome da impostora. Não, mas olha, a gente falou, né, e aí você trouxe um outro termo, né, que a gente falou de síndrome, mas o termo correto é fenômeno, né, da impostora, do impostor. E você trouxe esse termo, é importante frisar aqui, porque justamente não é uma doença, né, mas a gente precisa se livrar dela, né, tomar uma vacina de autoconhecimento, de empoderamento e bora, E né. foi uma pesquisa que aconteceu na década de 70 com duas pesquisadoras e vendo pessoas. Só que na pesquisa foi identificado que a maioria eram mulheres. Então, daí que começou a olhar mais por quê, né, com mais mulheres. E cada recorte que eu faço de interseccionalidade, o peso desse fenômeno é mais difícil. As barreiras e a dificuldade de se sair dessas barreiras são mais difíceis. É igual aquela tem um vídeo, né, que mostra a corrida do privilégio, né, à medida de que você tem algumas questões na sua vida, como questão de classe, onde você mora, se tem pais presentes, se não, se você estudou em escola pública, privada, tudo isso vai te colocando mais à frente ou mais atrás no ponto de partida, né, no que as pessoas querem trazer como meritocracia. E aí, só reforçando, quando a gente fala do fenômeno do impostor, tem esses fatores pessoais, que é o que eu estava falando, então coisas que aconteceram na minha vida eu identifiquei. Então, tem muito forte a questão do abandono, tem muito forte a questão do perfeccionismo, e é isso, né? Sempre tinha que estar tudo muito perfeito, Uhum. e é como se nunca tivesse perfeito, porque não vai ser perfeito mesmo. E aí eu venho que aí vem muito a Brené Brown, né? É. Quando eu fiz a pós-graduação em coaching ontológico, quando eu aprendi o termo impecabilidade, foi outro que me libertou. Que era isso, é o meu 100% hoje com o que eu tenho de conhecimento e de bagagem, é o meu melhor hoje, porque o perfeito não existe. Isso eu aprendi com terapia. A perfeição não existe. Então, você citou Brené Brown, né, que é a coragem de ser imperfeito, e tantos outros livros dela que eu tenho todos, li todos. Os TEDs dela, tudo. Nossa, são maravilhosos. Nossa, eu ficaria aqui muito tempo, Dani, mas a gente está chegando no nosso tempo aqui de episódio. Eu espero ter você em outros para a gente falar mesmo sobre. São muitos assuntos que nos afligem, né, também, que aflige quem está nos assistindo e como que a gente pode nos ajudar. Né? Então, o quem pode com elas é para que a gente se ajude, para que esses quem, né, as pessoas se unam justamente nessa conexão pelo conhecimento, por autoconhecimento e que a gente avance, que a gente vá adiante, porque às vezes a gente se limita também. A gente não quer dar esse passo porque justamente na síndrome impostora ou a própria sociedade não nos permite naquele momento, e aí você tem que às vezes, né, dar a cara para bater mesmo e dar aquele passo adiante, que não é um termo adequado, inclusive, né, mas é porque às vezes a gente sofre, ainda que não fisicamente, né, muitas agressões em vários espaços que a gente tenta ocupar. E essa coragem, né, de ser imperfeito, essa coragem de dar o próximo passo, é que nos leva adiante. Então, você trouxe vários
na sua trajetória aqui várias coragens, né, assim, de dar aquele passo, de fazer transição de carreira. Muita gente sonha em entrar no concurso público, você, não, eu vou deixar. Eu fiz isso várias vezes também, de sair dos meus concursos, porque eu acreditava naquele propósito, acreditava naquele projeto e fui, né? Então, vale muito a pena, né? A gente viver o que a gente acredita que é bom pra gente. E você trouxe isso aqui, eu te agradeço imensamente pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E eu acredito muito, sabe, Elaine, se eu pudesse deixar assim, como é que você resumiria empreendedorismo, uma dica valiosa ou algo que você ficou de maior aprendizado? O que me manteve de pé hoje, o que me mantém de pé, o que me ajudou a chegar até aqui, o que me fez cruzar várias barreiras foi a rede, foram as pessoas, foram as mulheres. Então eu não estou negando que não existam pessoas que estão ali competindo e que não se fortalecem, mas pessoas, tanto homens quanto mulheres, seja, né? Não é uma questão só feminina, mas quando a gente experimenta, sabe, se conectar, se ajudar, se fortalecer, é de um outro lugar e a gente supera qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa, eu não gosto de ficar trazendo vitimismo ou de coisas ruins da vida, porque todo mundo tem, eu não sou a única nesse planeta. Então, coisas ruins elas vão acontecer. Mas eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, que eu falo que para cada tombo, para cada fundo do poço, para cada momento mais desafiador da minha vida, eu sempre tive muito suporte, muito apoio e mulheres incríveis à minha volta. Então eu tenho mulheres incríveis à minha volta. Eu tenho mães incríveis porque eu sou filha adotiva, então eu tenho 2 mães, 3 na verdade, porque a minha tia ajudou minha mãe a me criar, minha irmã é mais velha do que eu e é uma grande inspiração para mim. Então na minha família eu tenho grande inspiração, assim como eu sei que cada um de vocês deve ter muitas inspirações na família. E não é só por uma questão de inspiração e de conexão. Então, eu aprendi uma vez... E a gente vai se decepcionando ao longo do caminho. Então, se tiver uma coisa que faz sentido, faz a diferença, procure sua rede de apoio, sabe? Procura aquela pessoa que acredita em você, que vai te dizer as verdades que precisam ser ditas, né? Porque é importante. Mas ela vai estar com você. Você suja de lama ou você no alto do pódio. Ela vai estar com você, seja quando for. E graças a Deus eu tenho muitas mulheres maravilhosas, as minhas comadres, as minhas mães. Cada lugar que eu trabalhei, para cada desafio e talvez alguma pessoa. Porque é isso, todo lugar que a gente tiver vão ter pessoas que gostam e que não gostam da gente, são pessoas e tá tudo bem. Então, se apegue àquela pessoa que acredita em você, aquela pessoa que te dá a mão, que te levanta, isso é rede. Para empreender, principalmente no Brasil, na situação que a gente vive, com todos os desafios, essa rede ela é super importante. Então, acha essa pessoa ali que vai te levar para frente, que vai te dar a mão, que uma puxa a outra, ninguém fica para trás, isso é real, isso acontece. E é essa pessoinha, é essa rede que vai te ajudar a chegar mais longe. Então, cada lugar que eu avanço, que eu ocupo e que eu vou, eu sei que quando eu fecho o meu olho assim, eu nunca estive sozinha. E para que a gente chega no topo sozinha? Não faz o menor Exato, não sentido faz se o não menor tiver sentido. um monte de gente para celebrar com a gente. Então, assim, eu estou muito feliz, sabe, com as coisas que eu venho conquistando, mas principalmente por causa das pessoas que vêm junto comigo. E como a gente sabe que tem de tudo, uma coisa que eu aprendi que foi libertador, e eu gosto muito de trazer a coisa da liberdade, porque tira muitos pesos das nossas costas, né? Nossa, Cada coisa que a gente vai desbravando assim, nem toda mina emana. Então, se apegue àquelas pessoas que estão com você. é isso, né? E quando você tem essa liberdade, você passa a dizer não para aquelas pessoas que te puxam para trás, né? Que falam, você vai fazer isso, você vai empreender aqui. Não, mas isso deu errado. Ó, ali na esquina, não sei quem tentou e olha, não deu certo, não. Então é tão bom, né? A gente ter essa liberdade de falar, filha, pode falar o que você quiser. Eu tô seguindo meu rumo, eu vou fazer o meu, né? E com as manas, com quem tá ali do seu lado te dando a mão. Dani, obrigada. Eu quero convidar você a assistir o nosso próximo episódio e já compartilha esse aqui, porque você viu, foi fantástico. Até o próximo.